Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 33. Eu lerei todo esse capítulo até o versículo 9 do capítulo posterior. Os irmãos, por favor, acompanhem. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes: faze subir este povo, porém não me deixes saber quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem de ovelhas, nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande misericórdia e fidelidade,
que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Vamos fazer uma oração, irmãos? Senhor, nós te agradecemos pela porção da tua palavra lida. Pedimos, ó Pai, que esteja falando conosco, que somente a tua voz seja ouvida aqui nesta manhã. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Moisés, ele é um homem, como no exemplo desse texto que nós lemos, que teve grande experiência com o Senhor. Ele é um dos personagens mais conhecidos da Sagrada Escritura. E sabemos que ele foi criado num ambiente que podemos dizer hoje em dia fora da igreja. Foi criado no Egito, aprendendo a cultura dos egípcios e ainda pior, ele foi educado nessa cultura e foi preparado para ser um dos gestores do povo egípcio, porque ele era filho da filha de Faraó, E nós sabemos que Deus o buscou no meio daquele povo, Deus o levou para o deserto, Deus o tirou do meio do povo egípcio de uma maneira drástica, uma maneira dura. Ele teve que fugir do meio daquele povo que ele considerava o seu povo, que ele tinha um carinho especial, num momento de crise, num momento de reconhecimento de que ele era, na verdade, o seu coração estava com os escravos, que realmente era o seu verdadeiro povo. Ele fugiu para o deserto, e no deserto ele teve grande experiência com o Senhor. Deus falou com ele, deu a ele uma missão, ele voltou para a terra do Egito com uma dura missão. Cumpriu essa missão, a duras penas, sofrendo bastante, e foi para o deserto. E no deserto ele já não sofria mais com os egípcios, não mais com a crise de identidade, mas agora sofria nas mãos do povo, que era ingrato, o povo que não reconhecia o senhorio do Senhor, nem a liderança de Moisés. Já no início dessa caminhada no deserto, Moisés é chamado pelo Senhor para subir no monte Sinai, e lá no monte Sinai o Senhor fala com ele, o Senhor dá a ele as leis. Enquanto isso, o povo se prostituía lá embaixo no deserto, aos pés do monte. E quando Moisés desce, ele vê aquela situação, e sabendo que o Senhor está virado com aquela situação, acontece então algo trágico. O Senhor manda matar os infiéis. E Moisés coloca o povo um contra o outro. Ele fala: levante-se, aqueles que estiverem com o Senhor, deem um passo à frente. Cada um se levante contra o seu irmão e o mate. Eu imagino que deva ter sido um momento muito triste, talvez o momento mais triste da vida de Moisés, onde ele teve que levantar sua mão contra o povo que ele ajudou a libertar. E a partir desse momento, irmãos, nós entramos aqui então nesse texto, onde Moisés começa a interceder pelo povo, porque o Senhor estava demasiadamente irado contra aquele povo. O Senhor dizia para Moisés que o Senhor queria dizimar aquele povo. O Senhor chegou a falar com Moisés: eu vou matar todo mundo e de ti eu vou começar de novo essa nação. E então entra aqui nesse texto aqui, que Moisés argumenta com o Senhor, e o Senhor decide então enviar um anjo. O anjo do Senhor seguiria à frente do povo para que eles caminhassem pelo deserto. Irmãos, desde a nossa conversão, assim como aconteceu com Moisés, nós entramos num processo de conhecimento de Deus. Um processo onde nós vamos a cada dia
aumentando a nossa intimidade com Deus. Esse processo se chama o processo de santificação. Uns caminham mais rápido, outros mais lentamente. Mas a verdade é que todo crente tem que passar por esse processo, que é o processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Homem algum verá a face do Senhor. Homem algum suportará a presença do Senhor. Homem algum passará com ele a eternidade, sem passar pelo processo de santificação. E esse processo, irmãos, ele vai se aperfeiçoando tanto, esse processo vai, quanto mais nós caminhamos, né, nesse processo de santificação, nós vamos tendo maior intimidade com Deus. Isso nos lembra a nossa vida. Muitas vezes nós conhecemos algumas pessoas e convivemos com essas pessoas muito tempo, a ponto de chamar essas pessoas de amigos. Levamos essas pessoas na nossa casa, nós compartilhamos com essas pessoas o melhor que nós temos, aquela receitinha nova, aquilo que nós temos ansiedade que alguém saiba, né? Aquela boa novidade, nós ligamos primeiro para um amigo. Se estamos com algum problema, não sabemos como resolver, a quem nós procuramos? O amigo. Se meu coração está com muita alegria, ou estou me sentindo muito ansioso, com quem eu vou me consolar? Ou com quem eu vou conversar? Ou com quem eu vou compartilhar aquele momento alegre? Com um amigo. Por isso, irmãos, Deus chama de amigos aqueles que o servem. Deus chama de amigos aqueles que têm intimidade com Ele. Jesus, após a caminhada de 3 anos com os discípulos, Ele disse para eles: eu não vos chamo mais servos, e sim amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O Senhor não conta os seus segredos para os seus servos, mas tudo aquilo que eu tenho visto, eu tenho contado para vocês. Em diversos outros textos, a Bíblia faz referência à importância do amigo. Em outra parte, a Bíblia diz que existem amigos mais achegados que irmãos. E se nós analisarmos a nossa vida, nós vamos ver, né? Como, por exemplo, na igreja, a importância de termos amigos dentro da igreja, a importância do adolescente, do pré-adolescente, do adolescente fazer amizade dentro da igreja para que ele possa ter um crescimento espiritual, né? Eu fico lembrando da minha conversão, né? Ainda jovem, já fui um dia, e como que era importante as amizades que eu tinha, como que essas amizades me ajudavam. Muitas vezes, as conversas, eu me lembro mais das conversas sobre doutrina, sobre Bíblia, que eu tinha com os amigos, muitas vezes do que as pregações que eu ouvia. Né? Por quê? Porque era um momento que você estava tranquilo, com o coração aberto, com sinceridade, né? Ouvindo uma pessoa que falava contigo com sinceridade, e você também, naquele momento ali, de amizade, naquele momento de troca, de pensamentos, né? De palavras. E o acampamento de carnaval, por exemplo, fazendo aqui uma propaganda, né? Eu me converti com 19 anos, dos 19 até os 35 eu não faltei nenhum. Né? Eu fui em todos os acampamentos de carnaval e foi espetacular, irmãos, porque era uma experiência inenarrável. Por quê? Porque eu estava ali junto com os meus amigos, fazendo aquilo que eu gostava. Estava junto com aquelas pessoas que tinham uma identidade semelhante à minha, que tinha uma cosmovisão, uma visão de mundo parecida com a minha. E com todas as divergências, com todas as diferenças, ainda que pudesse ouvir ter algum outro tipo de panelinha, mas nós estávamos ali, convivendo uns com os outros, estávamos ali aprendendo uns com os outros. Daí, irmãos, a importância de fazermos amigos. Mas como eu havia dito, Deus nos chama de amigos. Deus chama de amigos aqueles que o amam de verdade. Deus chama de amigos aqueles que o servem, aqueles que
o adoram em espírito e em verdade. Mas às vezes nós nos questionamos como ter maior comunhão com Deus. Quais são as características dessa maior comunhão? Quais são as características daquele homem que tem intimidade com Deus? Eu acredito que pela experiência de Moisés, nós podemos ver algumas características daquela pessoa que tem trilhado bem esse caminho. O caminho da amizade com Deus. O caminho do processo de santificação. Aquele processo onde você se inicia pequeno, sem conhecimento, sem intimidade, mas quando você percebe, vocês já estão caminhando juntos, já estão conversando, sendo sinceros um com o outro, abrindo seus corações, não é assim? Então, irmão, segundo esse texto, nós podemos perceber que o amigo de Deus não se cansa de buscar ao Senhor. Veja o capítulo 33, no versículo 7 até o versículo 11. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Imagina essa cena, irmãos. O povo acampado no deserto, cada um armava a sua tenda, e Moisés tinha o costume de montar a tenda fora do arraial, de modo que ele atravessava o arraial para ir para a tenda. E quando o povo percebia que ele estava atravessando, todo o povo saía da sua tenda e ficava olhando, observando Moisés. Por quê? Porque ele ia adorar ao Senhor. Ele ia encontrar com seu amigo. E todos tinham a certeza de que quando ele entrasse naquela tenda, o Senhor desceria para falar com ele. Mas é interessante que esse texto diz, irmãos, que ele costumava. O que é um hábito? Hábito é aquilo que eu faço continuamente. Hábito é aquilo que eu faço todos os dias. Algo que se torna comum na minha vida, isso é um hábito. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora do arraial. Isso fazia parte da rotina dele, fazia parte do dia a dia dele, buscar ao Senhor, estar na presença do Senhor. Interessante, irmãos, que essa rotina de Moisés deu a ele uma característica muito interessante, porque ele tinha tanto esse costume de falar com o Senhor, de buscar ao Senhor, de buscar o seu conselho, de estar com ele, que o Senhor falava com ele de maneira que ele não falava com nenhum outro. Ele descia e falava com Moisés face a face. Nós vemos diversas características de homens de Deus pela Bíblia. Nós percebemos que Davi era considerado o amigo de Deus. O homem segundo o coração de Deus. E às vezes a gente se questiona, mas Davi era um homem tão pecador. Mas o Senhor considerava aquele homem, dizia que aquele homem tinha o coração conforme o Senhor. Porque ele era sincero com o Senhor. Porque ele se relacionava com o Senhor. Nós vemos Sansão, irmãos, um homem que tinha grandes poderes que ele recebia do Senhor. O Espírito Santo usava aquele homem para que ele libertasse o povo de Deus. E se nós corrermos por toda a Bíblia, nós podemos perceber que Deus se manifestou de maneira maravilhosa no coração, na mente, na vida de muitos homens, mas nós não temos referência nenhuma na Sagrada Escritura de Deus descer e falar face a face com o homem.
Esse homem, irmãos, ele passou por experiências que homem algum sobre a terra passou. Por quê? Porque era a rotina dele buscar o Senhor. Porque era a rotina dele consultar ao Senhor. Porque era a rotina dele, pertencia ao seu dia a dia, estar na presença do Senhor. Por isso o Senhor descia. O Senhor olhava ele nos olhos e falava com ele face a face. Como um amigo, como qualquer um fala a seu amigo. Como se fosse uma situação banal. Como qualquer um fala a seu amigo. Então, irmãos, a primeira característica daquele que está trilhando com sucesso o caminho de amizade com Deus é não se cansar de buscar ao Senhor. Ele não acha chato buscar ao Senhor. A segunda característica, irmãos, daquele que está trilhando com sucesso o caminho da intimidade com Deus, não está satisfeito com o grau de comunhão, ele quer mais. Se não vejamos, versículo 12 até o versículo 33, 23, o que ele fala? Olha só. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deixes saber quem há de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Olha o que ele está falando com Deus. O Senhor falou comigo, eu te conheço pelo teu nome, ou seja, você é alguém especial. Eu te conheço pelo nome, você não é qualquer um. Esse povo não é qualquer um, eu conheço esse povo pelo nome. Esse povo é o meu povo eleito. Se é assim, me diga, quem vai subir comigo? Quem vai subir conosco? Quem vai atravessar conosco esse deserto? Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Considere que essa nação é teu povo. Respondeu, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, por como se há de saber que achamos graça aos teus olhos e o teu povo, e não é porventura de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, e todos os povos da terra. No começo do texto, irmãos, nós lemos que Deus falou assim, eu não vou subir com vocês. Eu não vou subir, porque se eu subir um instante no meio de vocês, eu vou matar todo mundo. Eu estou com raiva de vocês. Eu estou irado com vocês. Eu não quero contato com vocês. E Moisés intercede pelo povo, irmãos, e Deus fala com ele face a face. E ele fala o seguinte com Deus. O Senhor não me disse que é para subir com esse povo, e que esse é o seu povo, e que o Senhor me conhece pelo nome. Como que o Senhor não vai subir conosco? Olha a intimidade que esse homem tinha com Deus, irmãos. Quando ele percebe que o Senhor olha só o que tem no versículo 13, né? Rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E Deus respondeu para ele, a minha presença irá contigo. Já não irei mais adiante, mas a minha presença irá contigo. Eu te darei descanso. Então, a partir do próximo parágrafo, Moisés, ele continua e não se dá por satisfeito. O que ele diz? Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo nome. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Antes, Deus não iria mais com eles. O anjo iria à frente. Moisés conversando com o Senhor disse, farei o que você disse. A minha presença irá contigo.
Então no 18 ele diz, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Me faças conhecer o teu caminho. Rogo-te que me mostres a sua glória. Respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Não poderás me ver a face, porquanto homem algum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Irmãos, Moisés, ele tinha um temor de Deus e uma intimidade com Deus, ele não tinha medo de Deus. Ele reverenciava o Senhor, mas ele não reverenciava um ser que estava pronto para destruí-lo, ainda que estivesse irado. Porque aquele ser era seu amigo. Era seu amigo. E ele queria cada vez mais uma intimidade maior com esse amigo. O Senhor disse, o meu anjo irá diante de vocês. Ele disse, não, eu quero que você vá do meu lado. Eu quero que você ande comigo. Eu não sou seu amigo? Esse povo não é seu amigo? Por que não vai no nosso meio? Uma vez que ele percebeu que ele tinha dado esse salto de comunhão, irmãos, ele quis mais. Agora eu quero ver a tua glória. Eu não quero que ande do meu lado. Eu não quero somente que esteja no nosso meio. Eu quero ver a sua glória. Deus teve que colocar um freio nele, né? A minha face você não vai ver. Eu vou fazer passar um atributo meu, a minha bondade, vai passar diante de você. Mesmo assim eu vou te colocar dentro de uma pedra. E pela frestazinha da pedra, você verá a minha bondade pelas costas. O único atributo. Somente o brilho desse atributo pelas costas. E o texto diz, irmãos, que quando Moisés percebeu que estava naquele momento, naquela situação, o que ele fez? Se prostrou e adorou. Irmãos, aquele que está trilhando bem o caminho de santificação, o caminho de intimidade com Deus, ele não quer presença de anjo. Manda teus anjos, Senhor, para estar aqui conosco. Faça seus anjos caminhar entre nós nesse lugar. Isso não é intimidade com Deus. Aquele que quer ter intimidade com Deus, irmãos, quer a presença do Senhor, não a presença do anjo. Aquele que quer a presença de anjo aceita, daqui a pouco está aceitando intercessão de santo. A nossa relação é com o Senhor. Mas esse texto aqui não fala de um anjo qualquer. Esse texto aqui coloca anjo com letra maiúscula. O anjo do Senhor. Era o próprio Senhor. Mas aqui ele está afirmando que estaria à frente do povo, conduzindo o povo à frente dele, fazendo o povo entrar. Mas mesmo assim Moisés falou assim, não, Senhor. À nossa frente não. Vem conosco. Esteja no nosso meio. Caminha conosco. Aquele, irmãos, que está trilhando bem o caminho da santificação, ele quer cada vez mais a presença do Senhor na sua vida. Mesmo naqueles momentos difíceis. Naqueles momentos onde seria melhor a gente estar sozinho. Imagina esse homem, irmãos, com toda essa intimidade com o Senhor, um dia ele ficou irritado. E ficou irritado a ponto de Deus falar com ele. Olha como que Deus falava com ele, né? Como um amigo fala com um amigo. Deus falou com ele. Moisés,
vá lá, toca na pedra que vai sair água para esse povo. Mas Moisés estava tão irritado com o povo, tão irritado, que ele descarregou a sua raiva naquela pedra, né? E Deus o puniu por isso. Mas nem por isso deixou de ser seu amigo. Ou seja, mesmo tendo comunhão com o Senhor, mesmo aumentando a nossa intimidade com o Senhor, nós não seremos perfeitos, irmãos. Mas isso não vai fazer com que ele deixe de ser nosso amigo. Jó, depois de todo o sofrimento que passou, depois de todo aquele processo de achar que Deus era culpado por tudo aquilo que ele estava passando, ele disse que depois de tudo aquilo que ele tinha passado, né? Ele já não conhecia mais o Senhor de ouvir falar. Mas ele conhecia o Senhor porque os olhos dele viam. Agora os meus olhos te veem. Existe um texto, irmãos, de Jonathan Edwards. Ele contando a sua experiência. Ele diz o seguinte: a primeira experiência que me lembro de sentir no íntimo a delícia de Deus e das coisas divinas foi ao ler as palavras de 1 Timóteo 1,7. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória para todo sempre. Amém. Senti a presença de Deus até arder no meu coração e abrasar a minha alma de tal maneira que eu não sei descrever. Eu gostava de passar o tempo olhando para a lua e de dia a contemplar as nuvens e os céus. Passava muito tempo observando a glória de Deus revelada na natureza e cantando as minhas contemplações do Criador e Redentor. Antes me sentia demasiado assombrado ao ver os relâmpagos e ouvir o troar dos trovões. Porém, mais tarde, eu me regozijava ao ouvir a majestosa e terrível voz de Deus na trovoada. Olha só, interessante, né? Antes ele tinha medo dos trovões, da tempestade. Mas de tanto observar a Deus na criação, de tanto contemplar a Deus na criação, ele sentia prazer de ouvir a manifestação divina na força do trovão, da tempestade. Ou seja, até no momento difícil, que parece que o nosso amigo se foi, nós sabemos que ele está conosco, o nosso coração sente prazer. Mas, irmãos, aquele que está trilhando com sucesso o caminho da intimidade com Deus, ele não é egoísta. Ele quer compartilhar a sua espiritualidade com todos. A gente pode observar aqui naquele texto que a gente viu aqui, que Moisés, ele caminhava ali até a tenda da congregação, que ele chamava a tenda de congregação, ele passava pelo povo. Todo o povo via. Ele era exemplo para o povo. O povo sabia o que ia acontecer quando ele entrasse naquela tenda. O povo sabia que ele tinha intimidade com Deus. Isso fortalecia o coração do povo. Quando ele estava dentro da tenda, prostrado com o rosto de terra, adorando ao Senhor, o que acontecia do lado de fora? Olha o que o texto diz. Todo o povo, cada um em pé, diante da sua tenda. Quando a nuvem descia, eles adoravam ao Senhor. Quando Moisés estava adorando ao Senhor, o povo adorava ao Senhor. O povo se sentia encorajado em buscar ao Senhor. O povo se sentia encorajado em estar na presença do Senhor. Por quê? Porque o Senhor o trata como amigo, eu quero que ele seja meu amigo também. Então, irmãos, aquele que está trilhando bem o caminho da santificação, está trilhando bem o caminho da intimidade com Deus, ele serve de exemplo para a espiritualidade das outras pessoas também. Ele inspira as outras pessoas a quererem também essa intimidade com Deus. Porque se Deus o trata dessa maneira, eu quero que ele me trate assim também.
além, irmãos, de servir de exemplo para o povo, Deus usava aquela intimidade que Moisés tinha com ele para tocar o coração de novos líderes também. Vocês percebem que o finalzinho do texto, o finalzinho aqui, ó, do versículo 11 do capítulo 33, né? Quando Moisés já tinha conversado com o Senhor, e todo o povo estava satisfeito de estar cada um em pé diante da sua própria tenda, adorando ao Senhor, quando Moisés saía de lá, o povo falava, poxa, que bênção, que maravilha foi hoje a adoração. Moisés saiu da sua tenda, vamos viver nossa vida. Mas o que acontecia? Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Porque ele queria, como Moisés, aquela intimidade também. Mais que o povo. Ele não se contentava em ficar em pé diante da sua tenda. Ele não se contentava em ver o líder passar. Ele queria ir atrás. Ficar ali pertinho. Sentir aquele poder. E queria para ele também. Então, irmãos, aquele que está trilhando bem o caminho da intimidade com Deus e não se cansa de buscar ao Senhor. Ele não está satisfeito com o seu grau de intimidade com Deus. Ele sempre quer mais. Ele não é egoísta na sua espiritualidade, ele quer compartilhar com os demais. E ele serve de exemplo, incentiva novos líderes a servirem a Deus assim como ele serve também. Como que está a tua relação com o seu amigo? Você tem chamado ele para almoçar na sua casa? Ou lembra dele quando a comida já está acabando? Ele tem participado das suas alegrias? Você tem contado para ele os seus projetos? Tem pedido conselho para ele? Ou depois que tudo acontece, você se lembra de falar um simples obrigado? Você tem perguntado para ele o que fazer? Se aquilo realmente vai ser bom ou ruim para a sua vida? Você está satisfeito com o grau de amizade, de comunhão que você tem com esse amigo? Por acaso, a sua relação com Deus tem inspirado alguém a buscar ao Senhor? E você, líder? Você tem preparado alguém para o seu lugar? Você está trazendo alguém contigo? Para mostrar com ele como que se faz? Para que essa pessoa olhe para a sua vida e fale, eu quero ser como ele também. Tomara, irmãos, que a experiência de Moisés esteja nos motivando a buscarmos cada vez mais a experiência com Deus, a intimidade com Deus, de maneira que um dia o Senhor possa nos chamar de amigos. Amém?